Olá, pessoas amadas! Sejam bem-vindas à série Judas, o Tesoureiro de Jesus. E eu vou gravar um vídeo que, gente, eu não sei por que ele não estava na minha lista. Se foi onde tudo começou para que eu pudesse gravar e trazer um assunto que era o que eu deveria já estar falando de forma contínua, sem ter parado de falar sobre isso. Eu não sei por que eu não trouxe esse tema, que foi onde tudo começou, foi como Deus falou pra mim, olha, é por aqui que vai ser o negócio, é por aqui que você vai. O canal agora vai ganhar o rumo que desde o começo estava planejado para ser assim, porque Deus tem planos pra gente, certo? E o tema é o seguinte: Jesus, é uma pergunta, tá, gente? Jesus conseguiu influenciar Judas? Jesus conseguiu influenciar Judas? Ai, gente, meu Deus do céu, isso aqui começou a vir pra mim porque, olha só, Deus estava já falando que eu precisava levar esse canal para o lugar onde ele havia planejado. Eu já tinha desconfiado, já havia começado, mas eu parei e comecei a falar sobre outros assuntos, mas ele me traz de volta o dinheiro, a questão do dinheiro, que é para eu falar sobre isso. Mas aí um dia, em um podcast que eu participei, a pessoa deixou no ar de que Jesus não tinha conseguido influenciar Judas e Judas o entregou. Na hora a pessoa não deixou eu responder, mas foi tão incrível, porque eu tinha parte da resposta, mas Deus foi me entregando tanto a partir disso. Todo esse tempo que eu não estava colocando vídeos aqui, nem fazendo lives, Deus estava me entregando. Antes do podcast, ele já estava me entregando. Depois desse podcast, ele começou a me entregar muito mais para que eu pudesse trazer esse conteúdo que eu vou falar sobre dinheiro e finanças para vocês. A partir de agora, eu espero ficar assim até o momento que ele falar para eu parar. E a pessoa no podcast deixou isso no ar e não quis que eu respondesse. E eu tinha uma resposta, só que era parte da resposta. A pessoa quis dizer que Jesus não conseguiu influenciar Judas e Judas fez o que fez. Mas é tão profundo esse negócio aí, porque, primeiro, a profecia precisava se cumprir. A profecia. Porque tem vários livros proféticos lá no Antigo Testamento. Um deles é Isaías. E existe uma profecia em que alguém iria trair Jesus. Então, não é só que Jesus não iria conseguir influenciar todas as pessoas. É porque precisava se cumprir a profecia. Então Deus queria que alguém traísse Jesus? Não, ele só sabia que alguém iria trair Jesus e foi através dessa pessoa que escolheu trair Jesus para que tudo se cumprisse. Jesus fosse para a cruz e nos libertasse dos pecados para que a gente não fosse para o inferno eterno, caso nós escolhêssemos ele, tá bom? Então, Judas foi influenciado por Jesus? De certa forma, sim, ele foi, tanto que no final ele se arrependeu. E o que eu tinha para falar ali, naquele podcast, era isso, que
Jesus influenciou sim Judas, tanto que ele se arrependeu, Judas se arrependeu, devolveu o dinheiro e acabou com ele mesmo ali no final, tá bom? Realmente ele se arrependeu, só que foi tarde demais, foi tarde demais. Não deu tempo, nem se ele tivesse ficado vivo, gente. Até se ele tivesse esperado Jesus ir para a cruz e ele tivesse ficado vivo e aceitado isso depois que Jesus foi para a cruz, era certo que ele iria estar no céu. Ele não está no céu hoje, gente, eu não sei, tá? É sério que eu não sei. Porque, primeiro, não tem como ninguém saber quem realmente está no céu ou não. Só vamos saber quando chegarmos lá. Tem como nós desconfiarmos de quem está. Até essas pessoas da Bíblia, nós conseguimos aqui, tal pessoa está no céu e tal. Mas só vamos saber de verdade quando nós chegarmos lá e constatarmos isso. Mas Judas, se ele tivesse se arrependido depois que Jesus tivesse ressuscitado, se ele tivesse se arrependido, aceitado Jesus ali, ele tivesse ficado vivo para aceitar Jesus, era certo de que ele iria estar no céu. Mas isso não aconteceu. Ele resolveu acabar com tudo antes de Jesus ir para a cruz e ressuscitar. Foi antes. E de novo, por isso que eu falei que tem o tempo certo para nós fazermos as coisas. Até se ele tivesse se arrependido, devolvido o dinheiro, não mudou em nada a situação de Jesus, porque realmente não poderia mudar, porque senão nós não teríamos sido salvos. Mas se Judas tivesse esperado para aceitar Jesus, pronto, tudo estaria resolvido. Mas ele se atrapalhou todinho com relação ao tempo das coisas. Não só ao arrependimento, mas também por não ter esperado para aceitar Jesus. Ele realmente estava atormentado ali de culpa. Por isso até que eu trago a maçã também. A maçã é o meu símbolo de que você não pode se sentir culpado, se sentir condenado, porque você vai fazer besteira. Vai fazer besteira. Judas se sentia culpado, condenado, se arrependeu, mas a culpa dele, o peso dele era tão grande que ele tomou a decisão errada. Ele não conseguiu esperar para aceitar Jesus, porque aí no final das contas teria dado tudo certo. Pode até parecer que só parte da coisa teria dado certo, porque Jesus teria ido para a cruz do mesmo jeito, só que não, porque Jesus tinha que ir para a cruz para nos salvar, então teria dado sim tudo certo, se Judas não tivesse se sentido culpado e tivesse esperado para aceitar Jesus, mas ele se atrapalhou com relação ao tempo das coisas ali, das coisas que estavam acontecendo, tá bom? Então Judas foi influenciado sim por Jesus, tanto que se arrependeu, mas na hora errada, se atrapalhou todo, ok. Como se arrepender no tempo certo? E aí foi a grande sacada, a grande revelação que Deus me trouxe depois, porque parte do que eu iria responder era só isso. Judas se arrependeu. Ele foi influenciado sim, só que ele perdeu o time do negócio. Mas Deus depois me trouxe que o problema todo de Judas ter perdido o tempo certo para agir, para se arrepender, foi que o coração dele estava tão tomado pelo amor ao dinheiro que o amor de Jesus não conseguia entrar. Não tem como ter esses dois amores no seu coração. E isso está escrito na Bíblia. Olha onde está escrito. Está escrito em Mateus 6, versículo 24.
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, que revelação que eu tive depois. Eu disse, meu Deus, parte do que eu tinha como resposta ali realmente era uma parte ali do quebra-cabeça, mas faltava um outro pedaço. E eu confesso que eu sentia que faltava. E eu dizia, Deus, eu quero saber o resto, eu quero saber o resto, me fala o que tá faltando aqui. Eu quero a revelação disso, eu quero... Até porque eu sabia que eu iria tratar sobre esse assunto, sobre o assunto dinheiro e finanças aqui no canal. E ele me trouxe que não tem como, não tinha como Jesus enfiar goela abaixo o amor dele ali, se Judas não queria deixar de amar, deixar de servir ao dinheiro. Tem Bíblias que isso aqui está escrito como mamon, tá bom? Mamon é dinheiro, então tá dizendo assim, em algumas Bíblias está dizendo que não tem como servir a Deus e a mamon. Mamon é dinheiro. Não tem como servir a esses dois senhores. Ou você ama um ou você ama outro. Ou você valoriza Deus ou você valoriza o dinheiro. Jesus conseguiu influenciar até certo ponto. Eu acredito que depois o amor até entrou no coração, porque foi como... É só olhar para o final da história de Judas, tá bom? Eu acredito que o amor entrou sim, mas aí Judas tomou a decisão tarde demais. Se liga nisso, porque agir no momento certo é muito importante, porque isso vai impactar na sua vida eterna ou na sua morte eterna. Para onde que você vai? O que que você vai escolher? A quem você vai amar? A quem você vai servir? E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!